Pessoal, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gabriel Fontes, para quem não me conhece, eu sou presidente do Centro Acadêmico da Engenharia de Sistemas e é com muito prazer que a gente dá início ao nosso quarto mini curso da quarta semana de Engenharia de Sistemas. Então, se você está aqui, provavelmente você já conhece nossa plataforma, né? O link para esse mini curso ele está lá dentro, assim como os eventos que a gente já fez também, as palestras que já passaram, os mini cursos que já passaram, a gente tem as coisas lá na plataforma. Então, para quem não conhece, acessa, tá? Vamos mandar o link aqui no chat daqui a pouco. E aí lá na plataforma, vocês também vão encontrar o link para o formulário de presença, que é para a gente fazer a emissão dos certificados, tá? Galera, hoje a gente tem um convidado que ele é muito especial, tá? Por coincidência, eu acabei assistindo uma palestra dele em um outro evento, e desde então eu acompanho ele fervorosamente. Então, assim, sempre que possível eu tô lá vendo as coisas dele. Mandei o link do Instagram já lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem também não tá no nosso grupo do WhatsApp e quer entrar, a gente vai mandar o link aqui daqui a pouco, tá? E para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Galera, o Lucas ele é responsável pelo método Nagol. Assim, tem gente que fala Nagol, tem gente que fala Nagol, então, na hora que vocês forem lá no Instagram dele, tem um destaque que é só para falar do nome. Então, vai lá, quem está com curiosidade, quem quer dar uma olhada, já segue, tá? E o tema desse mini curso hoje Fique em Casa Produtivo, tá? Aproveitem o minicurso, façam perguntas, participem. Vocês podem ficar à vontade aqui no chat para mandar pergunta ou para levantar a mão, que aí a gente vai ajudando aqui na mediação, tá? Lucas, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Show. Bom, primeiramente, eu queria dizer para vocês assim que essa palestra é muito mais legal quando vocês participam, tá? Então, assim, que não seja uma palestra que eu só fique falando, vocês só ouvindo, tá? Se vocês quiserem, principalmente comentarem ou tirar alguma dúvida, pode me pausar ali na hora. Eu não vou ver a mãozinha levantada, eu não vou conseguir ver, mas alguém me avisa se alguém levantar a mão aí, porque eu vou estar vendo a tela. Mas pode me parar a qualquer momento, liga o microfone, chama, tira dúvida, porque esse é o momento, o meu objetivo é que vocês saiam aqui entendendo um pouco melhor sobre produtividade, principalmente no home office, tá? Então fiquem super à vontade, de verdade. É para ser um bate-papo, uma conversa, apesar de ter um roteiro, porque eu gosto de pontuar algumas coisas que são legais de mostrar. Eu vou seguir uma timeline ali, mas fica à vontade para parar e conversar. Ou se você preferir tirar dúvida no final também, aí é contigo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. Só me dê um sinal se vocês conseguirem ver a carinha do Nagolinho aí. Tá dando para ver. Então, cara, essa carinha do Nagolinho representa muita coisa sobre o nome, né, do método Nagol também. Porque o Nagol, na realidade, ele é um ritual de uma tribo que fica próximo à Austrália. E essa foi minha forma de representar eles, porque muito nas fotos que eu vi, eles eram barbudinhos, eles eram negros, né? E é o único, inclusive, é o único lugar que tem negros loiros naturalmente. Então isso é muito engraçado, assim, de saber que existe só um lugar no mundo que é 10% da população ainda. Mas então foi a forma que eu fiz e por que Nagol, né? Porque é um ritual de transformação que eles fazem da criança para adulto. Então eu achei que esse nome representava muito bem o que eu queria, porque o meu objetivo mesmo é transformar de alguma forma para as pessoas terem mais maturidade para fazer as coisas que elas querem, chegarem nos objetivos que elas querem. Por isso que eu trouxe e o método Nagol. Nagol ficou muito sozinho, coloquei um método antes. Basicamente foi isso. Mas então tá. Falando pipoca, né? A gente tava falando pipoca agora há pouco. Isso aqui é minha cabeça. Normalmente pipoca muitas ideias e eu acho que essa montagem que eu fiz representa muito o Lucas, assim, que eu sou bem alto astral mesmo, assim, não tem ruim pra mim. E gosto muito de criatividade. Eu tenho 29 anos hoje, sou designer, eu trabalho com tecnologia, trabalho numa GovTech, né, como designer de produto. Então tenho um contato direto com tecnologia também.
Eu coloquei um peixinho e uma bolsa ali, uma mochila, porque esse é um apelido que uma amiga me deu uma vez, que ela me chamou de Dory Aventureira. Tem a Dora Aventureira, ou era Dory Aventureira, porque Dory, porque eu sou muito esquecido, chega a ser bizarro, assim, e aventureira por causa do nomadismo, né? Eu não tenho uma casa fixa hoje, né? Então eu fico tempos em tempos em alguma cidade. É um estilo de vida que eu escolhi para mim, por isso que eu escolhi um trabalho remoto também, e tudo mais. Então isso é um pouco sobre mim, né? Eu aprendi tudo na marra, eu cheguei a fazer publicidade, cheguei a fazer faculdade, né? Mas as coisas que eu faço hoje em dia, como trabalhar de designer e o método Nagô em si mesmo, foram coisas que eu fui aprendendo com a minha experiência morando sozinho. Já deve ter uns 8 anos que eu saí de casa, então bastante coisa eu acabei aprendendo. E como eu aprendi a me organizar e como eu aprendi a ter gosto por produtividade, a produtividade em si, eu, eu aprendi meio que assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de desistir. Eu tava muito longe de casa, tava 1.200 quilômetros de casa, não tinha nem dinheiro pra voltar se não desse certo. Então, assim, eu sempre pensei, eu não tenho a possibilidade de dar errado. Não pode dar errado. Tipo, não tenho essa opção de dar errado. Então, eu tenho que dar certo. E isso me fez ter muito foco e disciplina nas coisas que eu tinha que fazer. Então, se eu precisasse, se faculdade era meu foco, eu era para ser o melhor aluno, assim. Eu sempre fui muito assim, de querer sempre melhor, sempre evoluindo. Então, a produtividade, eu encontrei ela como uma ferramenta para me ajudar a chegar nesse ponto, né? E eu aprendi a me organizar por causa disso também, morando sozinho, contas a pagar, essas coisas de adulto aí, né, que a gente não gosta muito, mas não tem o que fazer. Aqueles boletos que vão chegando debaixo da porta. Então a gente foi aprendendo a se organizar, mas principalmente porque na minha carreira eu trabalhei em empresas como a televisão na Band, SBT, já trabalhei na Companhia Atlética, que é uma academia muito famosa. Trabalhei em empresas bem grandes, assim como o Guinvest também, que é uma das maiores na área de investimentos ali. Mas isso, eu teve um momento assim que eu notei que se eu não me organizasse, apesar de organização não ser uma soft skill nem nada do tipo que aparece nos currículos aí, é uma coisa que eu chamo de skill escondida, né? Uma hidden skill, porque se você não for organizado, você não vai conseguir ir para frente em algum momento. Em algum momento você vai travar, e eu já percebi isso, consegui notar isso cedo, graças a Deus. Então, isso me fez gostar de estudar organização, foi isso que me motivou a estudar organização, e hoje estou aí, já estou há muitos anos estudando organização e produtividade para criar o método Nagô. E o método Nagô não começou bonitinho assim, esse Nagolinho lindinho aqui que é hoje, não. Ele começou com esse desenho bem estranho aí, que parecia o Homem das Cavernas mesmo. Depois foi evoluindo e se tornou o Nagolinho. Então eu tenho muito carinho por esse projeto, é um projeto que eu criei em fevereiro de 2020, faz pouco tempo, mas a vivência ela é longa já nesse sentido, né? E por que método Nagô, né? Eu sempre gosto de pegar metodologias que já existem e conseguir fazer um mesh, né? Fazer um bolo junto com essas metodologias para conseguir entregar alguma coisa que funciona. Então, quando é difícil uma metodologia se encaixar 100% para mim. Talvez você tenha esse sentimento também. E quando eu ia colocando, eu via que eu colocava, sei lá, 30% de uma metodologia, com 20 da outra, com mais 10 da minha, juntava, fazia um bolo e funcionava. Então, o método Nagô é esse bolo, né? Você vai ver muitas coisas, talvez se você conhece alguma coisa de produtividade, organização. Ah, eu já li nesse livro, eu já vi em tal lugar. Realmente, eu não criei a roda, não, tá? Eu só fiz um bolinho diferente. Peguei uns ingredientes aqui e criei, tá? Basicamente isso. E começando essa brincadeira, né? Eu gosto muito de dar nome às coisas. E eu inventei o iceberg do planejamento. Por que o iceberg do planejamento? Muitas pessoas fazem um planejamento, adoram planejar, cria aquela coisa linda, maravilhosa, e chega na hora de executar, não funciona. E não sabe por que funciona. É por causa do iceberg do planejamento. Porque o planejamento, ele é a última parte, ele é a ponta do iceberg. Mas antes de você se planejar, tem toda uma base que você precisa aprender para você conseguir fazer um planejamento que funcione, que seja executável mesmo, que seja alinhado com suas limitações de horário e energia. Então é muito importante que antes de você se planejar, você tenha um conhecimento real dos seus horários, né? Saber os horários que você tem livre, que você tenha objetivos claros
no que você vai fazer, porque quando você tem objetivos claros, as suas atividades são direcionadas a esse objetivo. Eu não digo só profissional, eu digo pessoal também. Não faz sentido, por exemplo, eu falei para vocês que sou nômade, faz sentido eu estar buscando emprego de qualquer forma? Não, tem que ser um emprego alinhado com o meu estilo de vida. Tem que ser uma empresa que aceita minha forma de viver, sabe? E talvez amanhã eu estou no Japão. Como é que eu vou trabalhar no Japão, do Japão, trabalhando aqui, se meus horários vão ser invertidos? Então eu tenho que trabalhar num lugar que não só seja remoto, mas que seja um horário assíncrono, que seja baseado em entregas. E hoje eu consegui isso, entendeu? Mas eu só consegui isso porque eu tinha esses objetivos muito claros na minha vida. Então, essa é a importância de você saber aonde você quer chegar, né? O mapeamento das suas tarefas atuais, né? Eu falei de horários para você conhecer os teus horários, os melhores horários para determinadas tarefas, mas tem também o mapeamento do que você já faz hoje, que é uma questão até matemática, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar 12 horas se eu só tenho 10, saca? Então, alguém vai pagar por isso. Alguém despriorizado vai pagar por isso. Então, é importante você ter esse mapeamento bem claro. E alinhar com seus valores, né? Os objetivos também falam sobre o que eu disse, mas valores, né, em si. É, será que eu vou estar será que eu vou estar num lugar que não se alinha meus valores, como a forma de tratar as pessoas, a forma que eles entregam o produto deles, a forma que eles vendem? Se não for alinhado com meus valores, eu não vou trabalhar numa empresa que tem um marketing super agressivo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que isso faz mal para as pessoas. Então, eu não vou trabalhar numa empresa dessa. Isso é valores, né? E aí, falando um pouco de organização, né, para chegar nesse planejamento, o planejamento basicamente é o mapa, né? E o que é o mapa? O que o mapa te dá quando você pega o mapa? Se coloca num deserto agora, você tem um mapa. Para que serve ele? Ele serve para duas coisas: para você ter uma visão, você olhar tudo que acontece à sua volta, você conseguir traçar objetivos de onde você quer chegar e você planejar isso, né? De como você vai fazer. Porque, sei lá, do ponto A ao ponto B, tem 4 formas de chegar lá, ou 5. Você tem que saber quais são essas formas e qual vai ser sua priorização naquele momento. Só que como que você vai chegar no norte se você não sabe onde é o norte? Você tá no deserto, você vai olhar para um lado para o outro, onde é o norte? Não sei, ou vou olhar o sol talvez para me ajudar, enfim. A bússola te ajuda. Então a bússola ela te dá o quê? Ela te dá direção para você chegar. Eu sei que eu tenho que ir para o norte, então eu vou pegar a bússola e vou andar reto para o norte para sempre até eu chegar lá. Senão eu corro o risco de andar em círculos e não sair dali, né? E o que é a direção nesse caso, né? A direção são nossos valores. Então, o teu planejamento tem que estar alinhado com os seus valores, que é ele que vai te dar direção para você chegar naquele lugar que você quer. E a água no deserto, o que ela faz, né? A água, ela hidrata a gente. E ela é uma coisa que você tem que tomar todos os dias, às vezes ao dia. Então a hidratação, a água, eu chamo do autoconhecimento. E o autoconhecimento realmente você tem que dar um F5 ali todo dia. Você tem que... Porque assim, eu tô falando isso para você hoje. Ah, eu gosto de fazer exercício físico de manhã. Talvez amanhã eu não fale mais isso. Tanto é que eu prefiro fazer exercício de manhã, mas eu tenho feito na hora do almoço. Então, algumas coisas mudaram. Tive outros conhecimentos no meu corpo e eu notei que fazendo exercício de tarde tem funcionado melhor do que fazer de manhã, em questão de disciplina mesmo. Então, a água é o autoconhecimento e ele tem que ser diário mesmo, ele vai sendo atualizado constantemente. E aí, falando da bagunça, né, da organização, eu gosto muito dessa imagem que eu criei. Eu criei alguns pontos de como uma pessoa organizada é importante no mercado de trabalho, seja você empregado de uma empresa, seja você autônomo, seja você empresário, o que for que seja, como você ser organizado pode te ajudar. Então, por exemplo, digamos que você é um freelancer, se você é organizado, possivelmente você vai passar mais confiança. Por que você passa mais confiança? Porque você vai prometer uma coisa, você vai propor prazos realistas. Você vai prometer que você vai entregar isso sexta e você vai entregar isso sexta. E mesmo que você não entregue isso sexta, você tem o conhecimento suficiente daquela atividade para avisar a pessoa antes, para preparar ela antes para você fazer esse atraso. Então, sei lá, sábado eu vou te entregar. Chegou nessa semana, eu já vi que não vai dar. Na quarta-feira eu já estou te avisando. Olha só,
não vai dar para te entregar isso aqui. Tem como a gente negociar prazos e ver tudo mais. Isso mostra profissionalismo, porque você sabe disso. É chato pra caramba você prometer uma coisa, te prometer entregar sábado uma parada. Aí chega sábado e fala, não vou poder mais. Aí você se preparou para receber aquela entrega, às vezes é uma entrega que depende de vendas ou qualquer outro tipo de coisa, mas você se prepara para receber aquilo e você não recebe. Então cai a confiança, né? E ser organizado traz essa confiança porque você cumpre os prazos, eles são prazos realistas, então para isso você tem que aprender a falar não, né? Você vai falar, realmente isso não dá para entregar, porque não tem como eu te entregar isso, porque eu tenho outras atividades durante a semana e não vai dar, né? Simples assim. E isso faz você ter preferência do cliente, porque eu, particularmente, não sei você, mas eu prefiro pagar um pouco mais caro até por uma pessoa que eu sei que vai me entregar aquilo com qualidade no prazo estipulado, do que pagar uma pessoa que vai me dar dor de cabeça. Então, é muito da preferência. Então, tanto tem a preferência do cliente que você consegue o quê? Valorizar o teu trabalho, às vezes cobrar até mais. Se você é um empregado muito organizado, muitas vezes você consegue tomar frente nos projetos. Talvez na faculdade você já tenha notado, assim, sempre tem uma pessoa que entra no grupo, ela já lidera o grupo porque ela é muito organizada, então ela já sai fazendo as coisas, colocando prazos, delegando funções. Mesmo que essa pessoa não seja líder do projeto, ela tem certa liderança, porque o próprio líder às vezes acaba passando as coisas para ela porque sabe que ela organiza, porque ela sabe de tudo que está acontecendo no projeto. Então, ser uma pessoa organizada tem diversas vantagens, né? Poderia falar mais aqui, mas só para você ter noção de como é importante ser organizado, independente da área, independente do seu trabalho, independente do quanto você é habilidoso, habilidosa, isso não importa, sabe? Podem me parando qualquer coisa, tá? Eu tenho que tomar água toda hora, porque aqui tá seco mesmo. Então eu falo um pouquinho e já dá sede. Então, para organização, eu delego assim três ferramentas que, na minha opinião, são indispensáveis. Eu não consigo me organizar sem três ferramentas simples, que é uma caixa de entrada, um calendário e uma lista de tarefas. E agora eu vou explicar o que significa isso. Uma caixa de entrada, pensa no teu e-mail ali no Gmail e tal, tem uma caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? É onde chegam as coisas. Todos os e-mails chegam sempre na caixa de entrada. Ok, tem o spam, tem aquelas paradas ali, mas via de fato, né, chega na caixa de entrada. Na tua casa tem uma caixa de correio. Tudo que chega de informação chega onde? Na caixa de correio. A caixa de correio ou a caixa de entrada, ela é organizada? Não, e nem precisa. Por quê? Porque não é para ter muita coisa ali. É para ter uma série de e-mails ou uma série de papéis onde você vai olhar e vai organizar depois. Então a caixa de entrada ela tem o objetivo apenas de receber, recepção. Tudo que entra de atividades, seja no computador, no celular, passou no corredor, a pessoa te passou uma tarefa, não importa. Entrou uma atividade nova, joga na caixa de entrada, porque você não precisa perder tempo organizando aquilo ainda. A caixa de entrada é um lugar que você vai parar um momento e vai olhar para ela. Então a caixa de entrada é só para isso. Onde eu posso fazer uma caixa de entrada, Lucas? Aonde você quiser. Pode ser um papel? Pode. Pode ser no celular? Pode. Pode ser no computador? Pode. O que eu gosto de pontuar é que seja um lugar muito prático para você abrir de onde você quiser. Porque assim, acontece às vezes eu estar no mercado comprando uma coisa e na minha cabeça, nossa, lembrei que eu preciso fazer tal coisa, não posso esquecer semana que vem. Eu pego meu celular e adiciono na caixa de entrada. Caixa de entrada é só isso, pode ser em qualquer lugar, tá? O calendário. Todo mundo sabe que é calendário, né? Parece que eu vou estar falando bobagem aqui. E talvez seja muito óbvio para você, mas eu gosto sempre de repetir que o calendário não é um lugar que você vai colocar tarefas ou atividades para fazer. O calendário ele é um espaço de você colocar compromissos com data e hora. Por exemplo, esse evento aqui, ele é um compromisso. Ele tem data, tem hora, tem link, tem tudo. Então ele está no meu calendário, ele não está nas minhas tarefas. Pode ter na minha tarefa fazer a palestra, mas aonde eu vou ser lembrado mesmo vai ser no calendário. Lucas, um pagamento de conta, eu coloco no calendário? Preciso pagar a luz todo mês, põe no calendário?
Olha, eu tenho pontos assim que eu não gosto do calendário para isso, porque para mim é uma tarefa pagar uma conta. E tem um outro motivo também. O calendário, ele vai te lembrar de pagar a conta todo dia 5 de luz. Mas se acontecer de você não pagar a conta naquele dia por N motivos, sei lá, fiquei ocupado hoje, não deu tempo de fazer isso, esqueci, nem olhei. Passou o dia. O calendário vai te lembrar de novo daquela atividade? Não vai. O que você vai precisar fazer? Ou você pega manualmente e puxa para o dia seguinte, ou ele vai te lembrar só no mês seguinte, por causa da recorrência que você programou. Então, atividades não funciona. Não funciona tarefas no calendário, porque uma hora você vai perder elas. Por isso que eu gosto de colocar no organizador, porque lá você pode pôr recorrência. Se você não lembrar, ele vai mostrar que está atrasado. Então, calendário, compromisso. Vou jogar futebol, vou no cabeleireiro, vou, sei lá, comprar roupa com tal pessoa, vou encontrar tal pessoa, vou na academia. Isso aí, beleza. Isso é um compromisso, entendeu? Faz mais sentido. Acho que eu passei. E a lista de tarefas, que é o terceiro item que eu falei, que é basicamente a forma como eu organizo as atividades da minha vida inteira, tanto de trabalho quanto pessoal. E aqui eu coloquei talvez um dia que eu vou explicar para você. Então, basicamente, o que são as áreas de foco? Vamos puxar. Pensa que numa lista de tarefas, tá? E aí existem organizadores de tarefas. Peraí que a Siri tá achando que eu tô falando com ela. Tem organizadores de tarefas que, por exemplo, eu uso o Todoist. Depois você pesquisa aí para você dar uma olhada. O Todoist ele é um organizador de tarefas. E é onde eu organizo, inclusive no canal do YouTube do Método Nagol, eu dou aulas específicas ensinando a mexer na ferramenta, caso você queira aprender. Então, nem se preocupa com isso agora. O que é importante você entender agora é como organizar independente da ferramenta, porque pode ser em qualquer lugar mesmo. Primeiramente, seria as áreas de foco. O que estaria nas áreas de foco? São atividades e tarefas que você faz no teu dia a dia. Então, o que você faz durante a semana? Rotina. Rotina é a palavra ótima para falar sobre isso. Então, como que eu divido minha área de foco? Minha área de foco tem duas coisas. Tem Lucas e tem trabalho. Básico. Dentro de Lucas, eu tenho listas de tarefas pessoais que podem ser relacionadas à saúde, à social, coisas para mim, hábitos, organizações, diversas tarefas que eu posso ter na área pessoal. Aí eu deixo um só para finanças, então tudo que é conta para pagar, tudo que é dinheiro para receber ou dinheiro para transferir, tudo isso eu deixo dentro de uma lista só de coisas de finanças. E eu tenho, dentro dessas listas de pessoal, eu tenho de estudo, que daí eu organizo os cursos que eu estou fazendo, cursos simples, tá? Por exemplo, tem que fazer um curso de, sei lá, fazer um curso de como aprender, sei lá, agora não vem nada na minha cabeça. Mas enfim, qualquer curso que você compra online aí, tá bom? Vamos pensar um curso de design de UX, tá? Vamos lá. Esse curso eu faço a organização aí dentro. Lucas, faculdade é muito mais complexa. Você faria dessa forma? Talvez se eu fosse fazer uma faculdade hoje, eu organizaria um pouco diferente. Eu teria um espaço só para faculdade e depois organizaria as atividades que eu tenho de cada matéria. Eu acho que seria mais fácil para mim. Mas nesse caso, como são cursos pontuais, eu coloco o curso e organizo ali do jeito que eu quero. E a parte de trabalho, eu tenho meu emprego, que tem minhas atividades do emprego que eu tenho que fazer no dia a dia, e eu tenho o Nagol, que eu tenho atividades para fazer no dia a dia também. Então, cada categoria dessa é uma lista diferente de tarefas, entendeu? E aí, existe dentro da ferramenta um compilador que você não precisa ficar olhando para todas as listas. Tem um compilador de todas as tarefas que são para fazer hoje. Então, independente de onde seja, você sabe o que você tem para fazer hoje, entendeu? Agora, qual a diferença de uma área de foco para projetos? O projetos, ele tem começo, meio e fim. O que você faz diariamente ou recorrentemente, ele está na área de foco. O projeto é uma coisa pontual. Um evento, por exemplo. Vou fazer esse evento aqui, ó, que a gente está hoje, tá? Da engenharia. Esse evento, ele é um projeto, porque ele tem começo, meio e fim. Você faz todo o processo para criar o evento acontece,
e tem o pós-evento e acabou. Depois só o ano que vem, ou semestre que vem, enfim. Enquanto isso, ele acaba. Então ele não está no teu dia a dia, é uma coisa meio pontual. Isso é um projeto. O projeto pode ter até um ano. Um projeto que eu tenho, por exemplo, eu tinha aqui o curso do Nagô que eu criei. Ele era um projeto, porque ele tem começo, meio e fim. Depois que eu acabei o curso, eu não tenho mais o que fazer para o curso. Mas aí vem um ponto. Por exemplo, o NagoCast, que é o podcast que eu tenho, ele também tem começo, meio e fim, assim como o curso, só que depois disso aparecem atividades para eu fazer no dia a dia. E a partir do momento que eu tenho tarefas para fazer no dia a dia, ele vai para onde? Para a área de foco. Então, a partir do momento que eu criei o curso e eu tenho mais atividades para fazer, ou na GoCast, eu tenho mais coisas para fazer, ele vai entrar aqui dentro de Nagô, entendeu? Então é assim que funciona. Se o projeto continuar depois, você só transfere para lá. Tem que fazer um site. O projeto do site tem começo, meio e fim, mas depois que você monta um site, aí você pensa num blog, tem que escrever, tem que avaliar se está tudo certo, tem que olhar a estrutura, performance, tem um monte de coisa para ver. Isso entra em área de foco depois, entendeu? E o que é talvez um dia? Talvez um dia são projetos também, ou são atividades, enfim. Só que a diferença é que o talvez um dia são coisas que você quer fazer, mas não agora. Você não é uma prioridade para fazer agora. Então, ele vai ficar num espaço separado para que você um dia olhe e faça. Então, por exemplo, eu olho a lista de talvez um dia, uma semana sim, uma semana não. Porque às vezes está lá uma atividade, tipo, sei lá, quero comprar um relógio. Mas não precisa ser agora, pode ser mais para frente. E aí essa semana você recebeu um dinheiro extra que você não tinha para que usar. E aí você olha a lista do talvez um dia tá o relógio lá. Pô, acho que é um bom momento para comprar. Então vou colocar aqui. E aí você transfere lá para tua área de foco porque vai entrar para tua semana. Mas essa é a diferença do talvez um dia para projeto. Talvez um dia ele vira um projeto ou ele vira uma atividade em algum momento depois. Então ele fica basicamente arquivado, um backlog ou enfim, como você preferir nomear. Lucas, e no dia a dia, como é que funciona isso? Me dá um ok, vocês estão me ouvindo. Eu tenho muito medo de estar falando e o negócio travou e eu tô falando sozinho aqui. Não, tá dando pra ouvir. Opa, calma aí. Beleza. Me dão uns sinaizinhos às vezes, assim, só pra eu saber que eu tô falando com vocês, porque às vezes, sei lá, caiu a internet. tô falando aqui, né? Se eu tô falando sozinho. Beleza. Então, beleza. E como é que funciona esse processo para você organizar essa caixa de entrada? Porque ela vai lotando. Pensa, o dia inteiro colocando coisas, tarefas, um monte de coisa, leituras que eu quero fazer depois e tal. Como é que você faz no dia a dia? Aí eu fiz esse ciclo aqui, ó, que ele é bem básico. Quando você acabar o teu dia, ou melhor, escolha o momento melhor para você. Eu gosto de fazer quando eu paro de trabalhar, porque eu já produzi tudo que tinha para fazer, aí eu começo a pensar no amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Então, antes de parar de trabalhar, eu olho todas as tarefas que estão nessa caixa de entrada. Então, pensa literalmente numa caixa cheia de coisinhas. Você vai olhar cada uma delas e você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai olhar para elas. Então, eu dei dois exemplos aqui, ó. Aqui é mandar um áudio do lado esquerdo e do lado direito é estudar para uma prova. A pergunta que eu tenho que fazer para ela é: dá para fazer em até 5 minutos? Eu diria até em 2 minutos, porque 2 minutos é até melhor você fazer essa pergunta. Dá para fazer em até 2 minutos? Se sim, você faz agora. Se não, você organiza. Então, por exemplo, acabou o final do dia, putz, eu já escrevi ali, ó, preciso mandar um áudio pro Gabriel confirmando minha presença no evento. Tá, mandei lá. Aí chegou no final do dia ontem, olhei ali, tá, mandar áudio pro Gabriel. Dá pra fazer até em 5 minutos, né? Pô, só mandar uma mensagem. Então eu vou ali já e faço agora. Ô, Gabriel, tudo certo amanhã, beleza? Tamo junto, até amanhã. Aí a outra atividade era estudar para uma prova de inglês. E, cara, estudar uma prova não tem como fazer em 5 minutos, né? Você vai ter que fazer quase que um projeto para fazer um estudo, porque daí tem um monte de coisa para você avaliar e tal. Esse é o momento que você vai organizar para ele entrar ou em talvez um dia, ou dentro de projetos, ou dentro da área de foco. Você vai colocar ele em algum lugar que você organizou. Então é assim que funciona. Qual que é o lado bom disso, né? Porque quando você prepara, veja essas bolinhas rosas como as suas tarefas. Quando você prepara na noite anterior,
você já consegue analisar o que é possível fazer no dia seguinte ou o que vai para outro dia. E fazendo isso, você já consegue fazer essas atividades de até 5 minutos. E olha que legal, você consegue reduzir cerca de 30% das suas atividades que você guardaria para fazer depois, porque é uma coisa rápida que você pode fazer na hora. Então, basicamente, digamos que você para de trabalhar 6 horas. Aí parou de trabalhar 6 horas ou se liberou um pouco antes, umas 5 e meia. Se você fizer isso em 20 minutos, pela minha experiência até menos, em 20 minutos você libera todas as atividades curtas para fazer e já organiza as próximas e já organiza o seu dia seguinte. E qual que é o lado bom de você organizar o teu dia seguinte na noite anterior? O lado bom disso é que você já acorda trabalhando, você já acorda produzindo, ao invés de acordar e falar: o que eu tenho para fazer mesmo hoje? Putz, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí organiza, gasta lá 40 minutos para você ver o que você tem que fazer hoje. Então você já ganha muito tempo nessa brincadeira. Por isso que é bom você ter essa organização. Então isso já fala muito sobre produtividade, né? Ô, Lucas, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. E quando a infodemia, assim, que a quantidade de informação que existe dentro da caixa de entrada, ela te paralisa? Por exemplo, já me Uhum. peguei muitas vezes, tô mexendo em um servidor aqui, tô logado lá no servidor, e aí do nada passa na minha cabeça, tem uma prova amanhã. E aí na hora que eu vou Uhum. preencher minha caixa de entrada, eu abro a agenda do lado e tem outras 50 tarefas. E aí ou eu paraliso ou eu me perco. Você tem alguma dica? Como é que funciona nessa situação? Você diz quando a tua caixa de entrada tem muitas tarefas para fazer, para organizar, é isso? Sim, e isso me paralisa por algum motivo. Entendi. Talvez o momento que você está olhando para essa caixa de entrada seja um pouco tarde demais a ponto de você acumular muita coisa, ou talvez você esteja fazendo num horário que você está muito cansado para isso. Então tem esses dois pontos que podem acontecer. Se eu pegar a caixa de entrada 7, 8 da noite, eu não consigo organizar. Eu não tenho cabeça para isso. Eu sou uma ameba. Tipo, a partir das 7 da noite eu não presto para nada. Eu acordo cedo para produzir pra caramba de manhã, de tarde, porque assim, eu sei que depois das 6, 7 horas acabou o Lucas. Então é bom você analisar o momento que está fazendo isso e se está acumulando muito, talvez quebrar duas vezes. Você pegar, sei lá, 3 da tarde ou 2 da tarde, você faz uma limpeza e depois você faz outra limpeza, parcela outra limpeza, basicamente, né? Se está entrando muito, às vezes é bom fazer isso, porque senão você vai gastar muito tempo limpando tudo aquilo ali, né? Ótimo. Um outro ponto, que aí até Uhum. nisso aí que você falou, de dividir. Nesse caso, ainda compensa, se eu dividir em duas vezes, eu pegar as tarefas menores e tentar resolver? Ou eu paro nesse primeiro momento, só distribuo as tarefas e depois eu continuo enchendo a caixa? Uhum. Só lembrando, né? O distribuir seria organizar, não seria distribuir para fazer hoje ainda, né? Então, quando você pega uma atividade na caixa de entrada, provavelmente, ou no mínimo, vai ser feita amanhã, não vai ser feita hoje, né? Então, essa limpeza é para você se organizar para ver o que vai fazer amanhã ou o que você vai fazer nos outros dias da semana. Essa parte de eliminar tarefas pequenas, eu acho que é legal você fazer tudo de uma vez. Quando tiver, sei lá, tem 5, 6. Por quê? Porque tem a questão de contexto. Você montar um contexto, um intervalo para você fazer só um tipo de coisa. Então, nesse momento, nesses 30 minutos, eu vou só eliminar tarefas pequenininhas, tarefas burocráticas, tarefas curtas. Então, você pode pegar, por exemplo, na primeira parte de limpeza de caixa de entrada, ao invés de você organizar, você só limpa ela. Limpa o que tem de atividades pequenas. Aí você vai lá e mata as tarefinhas pequenas e no final do dia você só organiza. Pode ser uma estratégia, mas o que eu sugiro você fazer é testar. Testa o jeito que funciona melhor para você, assim, né? Maravilha, obrigado. Imagina. E é engraçado, né? Eu falei de planejamento, falei de organização e agora só vou falar de produtividade. Mas se você notar bem, se você fizer bem feito as duas partes aqui, ó, é só a cereja do bolo, tá? Eu falo isso no curso. O curso tem 5 módulos. Módulo 0 é autoconhecimento e planejamento. Módulo 1, organização. Módulo 2 é produtividade.
No módulo 2, que é produtividade, eu já falo assim, ó, se você fez os 2 módulos bem feitos, aqui é só alegria, é só otimização, é só melhorias para você fazer melhor o que você estava fazendo. Porque os 2 pontos iniciais ali são os principais para que a tua produtividade mesmo funcione, sabe? E funcione não de você fazer muitas coisas em pouco tempo, mas de você fazer coisas o suficientes dentro do teu período de tempo, né? Se você trabalha 8 horas, é você conseguir se organizar ou otimizar o suficiente para que em 8 horas você faz tudo que precisa fazer ou tudo que você se programou para fazer, para você chegar no resto do dia e aproveitar como qualquer ser humano e ter uma vida social e ter namoro e filho e seja lá o que for que você tem na tua vida, mas você aproveitar ela, saca? Então aqui eu vou falar um pouco sobre produtividade e disciplina. E produtividade, eu gosto de falar que ela é realmente uma balança, ela é um equilíbrio, porque se você pesar muito pro trabalho, ela já vai pender para um lado. E isso tem um problema. Então a produtividade ela vai funcionar perfeitamente quando você conseguir alinhar o teu trabalho com a tua saúde, com a tua vida social e a tua alimentação. Esses 4 pontos para mim podem ter mais até, tá? Mas esses 4 pontos para mim eles realmente impactam diretamente na produtividade, no teu estresse, no teu dia a dia. Porque de nada vale eu te ajudar aqui a produzir muito hoje e amanhã você já acordar cansada, entendeu? Então tem essa importância também. E óbvio, sempre falando, para você pensar em produtividade, você tem que pensar nos seus objetivos de vida. Por que que você está querendo otimizar o teu tempo? Por que que você está querendo fazer tudo em menos tempo? Para que isso? Não vai fazer igual eu, porque eu fiz isso, e aí quando começou a sobrar tempo, o que que eu fiz? Ah, eu vou adiantar a tarefa de amanhã, já que tá aqui, sobrou 3 horas, tô com 3 horas livres, vou adiantar a tarefa de amanhã. E aí eu comecei a fazer isso. Passou ali uns 5, 6 dias, eu comecei a ver que eu tava trabalhando a mesma coisa. Então, assim, eu tava otimizando tempo para trabalhar mais. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. É a pior coisa que tem. Comecei a me estressar um monte e depois comecei a realmente tomar cuidado para ter a minha vida mesmo, encontrar coisas que me fazem bem, porque a gente vai falar de energia aqui também. Energia não energia espiritual, né? Energia de energia mesmo. De você ter disposição e tudo mais. Aqui eu gosto de falar, eu coloquei 7 pontos da produtividade, que são 7 coisas que, se essas 7 coisas acontecerem no teu dia, você vai ter um dia extremamente produtivo e você vai ter um dia extremamente saudável. O que que significa isso? Que você vai ter qualidade de vida também. Você vai produzir sem surtar, você vai ter momentos para você cuidar da tua vida também, vai ter momentos de descanso e vai acordar no outro dia motivado para continuar isso que você está fazendo todos os dias, né? Inclusive, é isso que me ajuda a ter disciplina. Então, a primeira coisa é, relembrando ali, atividades direcionadas ao teu objetivo. Por que que é importante isso na produtividade? Porque o objetivo é o que move tua vida. Se você não tem objetivo na tua vida hoje, às vezes vale você tomar um tempo no final de semana e começar a fazer isso. Na aula 1 e aula 2, eu acho, tem aula 1 e aula 2 lá no canal do Método Nagol no YouTube, eu ensino a fazer isso uma parte ali também. Então, dá uma olhadinha às vezes para você conseguir encontrar o teu objetivo. Onde você quer chegar daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos? Porque se você não tem motivação para fazer aquela atividade, significa que ela não faz parte do que você acredita, não faz parte do que você quer para a tua vida. Então, as atividades direcionadas para o objetivo, ela naturalmente vai te dar mais motivação para fazer, porque você sabe que fazendo isso, está dando um passinho a mais para chegar lá. Quer um exemplo? Eu sei que é pouco estudar 15 minutos de inglês. Às vezes eu estudo 5 minutos de inglês por dia, às vezes, mas eu estudo. E por que que eu estudo? Porque eu sei que, mesmo sendo pouco, eu estou dando um passinho, mínimo que seja, para chegar um pouquinho no meu objetivo, que é conseguir viajar sem medo de conversar com as pessoas em outras línguas. Então, é isso, sabe? Você ter as atividades direcionadas. O segundo ponto é ter o dia dividido em blocos. E isso é um pouco que eu estava falando agora, do dia dividido em blocos. O que que seriam esses blocos? São contextos. E o que que são contextos? São categorias. O que são categorias? Categorias, basicamente, é você tentar categorizar suas atividades. Vou te dar um exemplo. Fazer academia. Pode ser uma atividade
pode ser uma tarefa de saúde, né? Escrever um e-mail pode ser uma atividade burocrática, operacional. Escrever uma dissertação, um artigo, uma tarefa de execução, uma tarefa profunda, né? Uma tarefa importante. Tá vendo? São 3 categorias já. E dividir o dia em blocos é você ter um, um intervalo. Pensa na faculdade. Você fica 2 horas ou 1 hora só estudando um assunto, um determinado assunto. Imagina se você estudasse 15 minutos com o professor, depois 15 minutos com outro professor e assim vai. Será que ia ser produtivo? Só a troca deles de professores já ia gastar uns 10 minutos. Então, não seria tão produtivo. Isso vale com as tarefas também. Então, como eu estava falando ali, você colocar um momento do teu dia para você só fazer tarefas pequenininhas é muito legal. Você fazer um momento do dia só para fazer tarefas de escrita, legal também. Você determinar um momento que você tem que ter um trabalho profundo, aquele momento que assim, ó, a tarefa mais importante do dia é essa, então eu vou deixar 3 horas só para eu cuidar disso aqui, porque eu preciso terminar o dia acabando isso. Isso te dá muito mais foco, entendeu? Porque o nosso cérebro, vou até tem aqui, ó. Você sabia que a tua produtividade pode cair 40% quando você tenta ser multitarefa? Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui é ciência, tá? A memória de longo prazo sofre e a criatividade, que é uma habilidade que tem associação com a memória, ela é reduzida. Porque a criatividade, ela nada mais é do que inputs. Ela pega vários inputs de coisas que você está se alimentando durante o dia, no Instagram, no Netflix, onde você está assistindo as coisas. E a criatividade é uma forma de solucionar um problema. E ela usa a tua memória para você ter criatividade. Então você perde essa memória de longo prazo que afeta também. Mas a tua produtividade, ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso não é bom pro teu cérebro. Isso gasta muita, consome muita energia do teu cérebro e te cansa, sem que você termine as coisas. Eu gosto de brincar com Tetris, sabe? O Tetris, para você liberar uma linha horizontal, você tem que fechar todos os quadradinhos até fechar ali, e aí ele libera. Se você for colocando uma coisa em cima da outra, você perde o jogo, né? Isso é com tarefas também. Se você fica começando um monte de tarefa, no final do dia você não termina nada e você tem aquela sensação de improdutividade. Agora, se você faz uma tarefa, termina, faz uma tarefa, termina, faz uma tarefa, termina, você termina o dia com mais tarefas feitas do que sendo multitarefa. Que é o que eu falo, né? A diferença de você ser produtivo e ocupado. Multitarefa é ocupado. Né? Aqui tem ó, mais uma parte do estudo ó, que a gente quando a gente é interrompido, a gente gasta em média 15 minutos para voltar ao foco do que a gente estava fazendo. Então eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Tipo, você tá no foco ali, ó, 12 minutos, quase entrando em foco total. Aí você, putz, te mandaram um vídeo de um cachorrinho. Aí você assistiu o vídeo do cachorrinho. Cara, teu foco vai pro saco de novo. Você tem que começar tudo de novo. Isso é natural. O teu cérebro demora esse tempo para entrar em foco total. Então, cada vez que você quebra isso, você tá perdendo tempo. Porque esses 15 minutos são tempos de energia que você está gastando para poder voltar à produtividade. Então, o terceiro ponto, vou tomar uma água aqui. O terceiro ponto de um dia produtivo é o que eu falei, né? Tendo os dias divididos em blocos, é ter um momento de trabalho profundo. Que assim, eu gosto de falar que nosso dia não tem que ter um monte de tarefa. Nosso dia tem que ter objetivo. De 1 a 2. Qual que é o meu objetivo principal hoje? Cara, meu objetivo principal hoje era fazer uma entrevista, né, de uma pessoa que vai entrar na empresa, fazer esse mini curso e também eu tenho um clube do livro que eu estou facilitando. São meus 3 principais objetivos. Então eu tenho que me preparar para eles. Então tarefas não é só chegar e dar palestra, eu tenho que me preparar para isso também, né? Então tem essas tarefas envolvidas. Eu não faço mais nada além disso. São meus principais objetivos do dia. Então tem momentos de trabalho profundo. Então, vai ter hoje meu objetivo é escrever um capítulo de um artigo. É isso. Eu vou deixar um momento do dia só para isso, entendeu? Aqui acabou. Aqui o quarto ponto de um dia produtivo é ter momentos de pausas e refeições. Isso não é da boca para fora, tá? Não é você parar de trabalhar e pegar o celular e ficar mexendo, porque, como eu falei, o teu cérebro tá recebendo informação, ele tá gastando energia, é igual o celular. O celular, você ligou a tela ali e já começou a gastar energia.
Ele até parado, na real, gasta energia, né? Tudo bem. Ter esses momentos de refeições e pausa é você realmente parar, você largar um pouco os impulsos tecnológicos, né? Que os impulsos tecnológicos, eles consomem a energia do teu cérebro. E você, cara, se precisar cochilar, se precisar dar uma volta no quarteirão, comer alguma coisa, coisas que te fazem parar, né? Ou dialogar com alguma pessoa dentro de casa, só para você não ficar no computador ou no celular mais tempo, sabe? Isso é bem importante porque isso recupera um pouco a energia. Então é como se fosse o celular no carregador um pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, tira do carregador de novo. Basicamente isso. Isso tem impacto direto no final do dia. Ô, Lucas, Oi, opa, boa tarde. Deixa boa eu tarde. perguntar aqui. Nesses momentos de pausa, você acha legal a gente, em vez de pegar o celular, pegar um livro, ou acaba que seria continuar recebendo informação ali e a gente continuaria se desgastando? Uhum. Cara, eu acho que depende, tá? Eu vou te explicar por quê. Tem momentos de pausa que eu paro pra assistir, sei lá, um jogo de futebol, sabe? Eu tô recebendo informação, mas minha cabeça não tá prestando atenção. Eu tô só vendo umas bolas rolando ali, jogando bola, sabe? Só que isso depende também, porque num período do dia que eu tenho que fazer muitas coisas, vai depender muito das suas tarefas. Tem tarefas muito pesadas pra fazer hoje. Eu pegar um livro para ler, eu tô recebendo informação, eu tô imaginando, eu tô gastando energia de certa forma. O ideal mesmo, nesses momentos de pausa e refeição, é ou você fazer uma refeição mesmo, ou você conversar com alguém, ou você, sei lá, fazer um alongamento, fazer um mini exercício que seja, sabe, qualquer coisa que dá uma soltada para você parar de pensar um pouquinho. Porque quando você faz uma academia, por exemplo, você não tá pensando muito, né? Você tá só focado ali em fazer exercício e, e tua mente está liberada por uns minutos, sabe? Então, o ideal é você realmente não consumir coisas nesse momento, assim. Bacana, valeu. Nada. E aí o tempo que eu chamo de administração é aquele momento realmente de mexer no WhatsApp, de mexer no Instagram, de responder mensagens, responder e-mail. Eu tenho momentos para isso. As pessoas dão risada, como, Lucas, como é que você consegue ficar no máximo 30, 40 minutos no celular por dia? Porque é pouco se for pensar. Se for pensar, é basicamente eu pego 3 momentos de 15 minutos, assim. Porque para mim, meus horários estão bem estabelecidos já. Eu sei que na hora do almoço eu vou ficar um tempo livre, eu pego o celular e mexo nele. Aí depois no final do trabalho, dá um tempinho livre, assim, descanso um pouco, depois eu pego o celular, respondo umas pessoas e paro. É um pouco diferente, assim, o tempo de administração é um momento que realmente você vai tirar para isso, sabe? Então, você pode ter vários momentos de administração, não precisa ser só um. De manhã pode ser um momento de responder mais e-mails, o segundo pode ser de responder mais as pessoas no WhatsApp. Então você escolhe e você testa como funciona melhor para você. Mas é importante ter esse momento, tá? É importante ter o teu momento com rede social e ver o que está acontecendo, ler uma notícia. Então isso eu coloco tudo no meu tempo de administração. Lucas, Ou, sobre esse momento de administração, você até falou uma coisa ontem na live que é referente a isso aí, e eu tenho uma dúvida. uhum, No seu caso, por exemplo, lá no Instagram você responde comentário de todo mundo. Então, assim, eu tenho certeza que 15 minutos não dá para responder todo mundo que comenta. Então, assim, aham, como é que você gera essas coisas? aham. Boa pergunta, cara, você fez. Até porque se você for pensar, responder as dúvidas de todo mundo não é uma coisa muito escalável, né? Tem 26 mil pessoas que seguem o Nagol, então imagina o tanto de pergunta que não vem, né, pra mim. E não dá para responder todo mundo a tempo, assim. Então, o que eu sou muito, o que eu uso, primeiramente, é transparência. Eu falo para as pessoas, eu sempre vou responder todo mundo. Não disse quando, mas eu vou responder todo mundo. Então, o que eu faço? Como é que eu me organizo? Eu crio tarefas, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, eu tenho uma tarefa que dá mais ou menos uns 40 minutos, que é só responder mensagens. E eu tenho uma tarefa que é só responder comentários de post, porque eu também tenho esse tempo, né? Tem post que dá lá 80, 90 comentários, tem que responder todo mundo. Então eu crio uma tarefa para isso, sabe? Isso é um tempo de administração, tá? Mas é um tempo específico para rede social. Então, se você olhar no meu Instagram hoje, tem uma série, cara, tem bastante mensagem mesmo não respondida. Mas eu tô sempre respondendo. E quando você responde, a pessoa também vai responder. Então, isso meio que não tem fim, né? Se for pensar.
Então eu não ligo mais para isso, sabe? Eu pego no momento, dia sim, dia não, eu vou nas mensagens mais antigas, começo a responder, e aí logo elas já respondem de novo, vira uma conversa infinita, mas elas já entendem que dentro das minhas possibilidades eu tô fazendo isso, sabe? Show, obrigado. Nada. E aqui esse ponto 6, né, que é um ponto mais difícil, eu acho, quando a gente pensa em trabalhar em casa, essas coisas, é o momento de exercício físico. Só que assim, a gente se prende muito a ir numa academia e fazer 40 minutos de exercício e tal. É difícil, cara. É difícil quando você não tem esse hábito, né? Então tenta pensar no exercício físico. Qual seria, digamos assim, o exercício físico mínimo que seja de 5 minutos, 10 minutos, tá? O que você poderia fazer em até 2 minutos de exercício físico? Ah, Lucas, dá para fazer o quê? Um alongamento em 2 minutos. Já é alguma coisa, entendeu? E independente do exercício físico que você for fazer, o James Clear fala que qualquer hábito pode ser quebrado em até 2 minutos, se você for pensar na linha dele. Então, por exemplo, antes de você ir numa academia, a primeira coisa que você precisa fazer antes de ir na academia é colocar roupa, certo? Se você não pôr uma roupa, não vai de calça jeans na academia. Então, a primeira coisa é pôr roupa. Então, talvez a tua primeira tarefa que você tem que cumprir diária é colocar roupa de treino e não treinar. Você não tem que focar no quanto você está treinando, você tem que focar em criar o hábito de colocar roupa de treino, porque esse é o primeiro passo. Sem a roupa, você não treina, entendeu? É básico. Se não colocar gasolina no carro, o carro não anda. Então, são coisas assim, sabe? Tenta quebrar isso primeiro. Até hoje, para você ter noção, a minha tarefa de exercício físico é colocar roupa de treino, porque foi a tarefa que mais funcionou para mim para começar, porque é uma tarefa que você olha e é muito fácil de fazer. Então é isso que eu faço hoje. Todo dia eu coloco colocar roupinha de treino, eu boto a roupa, quando eu boto a roupa, tá bom, então agora eu vou fazer um pulo de chinelo, cara. E pronto, sabe? É isso. Então tenta fazer dessa forma, tenta quebrar ele em colocar uma roupinha de treino só, ou que seja qualquer coisa. Exercício físico não precisa ser um exercício de fato, mas é aquele lance que a gente estava falando de repor energias. Então, às vezes, um exercício físico pode ir você ir no supermercado e fazer uma compra e voltar, só que ir a pé, entendeu? Você vai a pé mesmo, faz a compra, tem um esforço físico para fazer isso. Só que tua cabeça já dá uma desopilada, cara. Isso é muito bom. Se você conseguir colocar pontos de exercício, melhor ainda. Mas isso ajuda bastante, tá? Isso é uma dica que eu dou que melhorou bastante o meu dia. E um momento que não pode faltar é um momento social. E o momento social não é aquele momento no WhatsApp, tá? É um momento realmente social de você conversar com quem tá em casa, conversar com uma pessoa física mesmo, se possível. Se não possível, liga pra ela, sabe? Uma coisa que eu fazia quando eu morava sozinho, eu pegava o celular, aí eu ligava pra pessoa, deitado na cama, colocava o viva voz aqui e ficava conversando com a pessoa. Pra mim, eu não tô mexendo no celular, entendeu? Eu não tô vendo coisas, eu tô só conversando com a pessoa, tô tendo um momento social com ela. Era o possível do momento, porque eu morava sozinho, mas já funcionava. Mas agora, sei lá, você mora com os pais ou com outra pessoa, às vezes é bom você ter esse momento de conversar, tipo, realmente tirar o celular, tirar tudo, para você ter esse momento, assim. Então, isso aqui é muito importante. Se você conseguir colocar esses 7 pontos, o teu dia vai ser perfeito. Eu prometo isso aqui para vocês. E uma coisa, né? Se você não conseguir colocar os sete passos, isso não significa que o teu dia não vai ser produtivo, né? E esse é o cenário ideal. Eu não consigo ter esse dia totalmente, todos os dias. Não é todo dia que eu consigo fazer tudo isso. Mas eu sei que quando eu consigo fazer tudo, meu dia é perfeito. Meu dia é 100%, eu durmo tranquilo, feliz, acordo motivado no outro dia. Então é importante você ter esses passos como se fosse um checklist e se preocupar ou se organizar para que eles aconteçam em algum momento. Aí um extra só que eu gosto de falar é você entender que tempo é diferente de energia. Por exemplo, eu fazia uma leitura, que nem uma pessoa perguntou hoje ali, sobre leitura. Meu melhor momento de leitura é de manhã, quando eu acordo. Tô com a cabeça fria, eu pego, leio bem de boa, assim. Se eu pegar para ler de noite, primeiro que isso nem acontece, eu não consigo ler à noite. Mas se eu pegar para ler à noite, eu vou estar muito cansado, consome muita energia minha. Só que 1 hora de leitura de manhã e 1 hora de leitura de noite, concorda comigo que é ao mesmo tempo? É ao mesmo tempo, só que o desgaste físico e mental é diferente, entendeu? Então tem que entender a diferença de tempo e energia.
Por isso que é importante você entender, isso é uma ótima dica para você compreender o melhor horário para você fazer determinadas tarefas. Se tem uma tarefa sua que está cansando muito, tenta mudar o momento dela e ver se faz diferença, entendeu? Aqui é uma brincadeira brincadeira não, né? Mas é um testezinho que você pode fazer, né? Se terminar uma atividade e você pode numerar ela de 1 a 5, se estiver extremamente trabalhoso, pode ter dois problemas. Ou você está fazendo no momento errado essa atividade, como eu tinha falado ali, ou essa atividade está tão grande que ela poderia ser quebrada em tarefas. Ela pode virar um projeto. Então toma cuidado com isso também. Se uma atividade não está muito grande a ponto de consumir muita energia tua. Senão você não consegue fazer mais nada depois disso, né? E com o tempo você vai tendo esse discernimento, sabe? De olhar a tarefa, nossa, isso aqui tá muito cansativo, vou tentar fazer em outra hora, vou tentar quebrar em 2, não sei. Mas isso ajuda bastante, fico alerta, assim, né? E aí, como eu falei, né, tem tarefas que geram energia. Que daí, por exemplo, ler um livro, por mais que cansa um pouquinho, talvez, se não for um livro técnico, se for um livro de história que você está gostando muito de ler, cara, lê, porque isso vai te dar uma motivação. Às vezes, na hora do almoço, eu assisto uma série, porque daí é uma série que eu tô curtindo ver, e sei lá, fico mais felizinho e vou trabalhar mais de boa, sabe? Então, tenta encontrar, e aí a dica é você colocar entre tarefas que são muito pesadas, você colocar essas atividades que carregam energia para você ter esse equilíbrio, que é aquele negócio de colocar o celular no carregador um pouquinho, sabe? Você coloca você no carregador um pouquinho. Aqui uma dica também extra de você entender o impacto e o esforço de atividades na hora. Isso aqui é muito bom para você priorizar tarefas ou saber se essa tarefa está muito grande. Então, por exemplo, você está lá na caixa de entrada, você olhou uma atividade que ela tem um impacto muito alto e um esforço muito baixo, você pode priorizar ela ou você pode fazer na hora. Se essa atividade ela tem um impacto alto, mas ela tem um esforço muito alto, então talvez ela tenha que ser um projeto, porque ela é muito grande. Então você tem que quebrar ela em outras tarefas, organizar ela. Se essa atividade tem um impacto baixo e um esforço baixo, você pode colocar na lista assim para você fazer talvez um dia, sabe? Porque é uma coisa que você quer ter no radar. E se tiver um esforço alto e um impacto baixo, não sei se faz sentido estar ali, né? Talvez não esteja alinhado com teus objetivos. Então, dê uma olhada se isso vai para uma próxima lista ou se tem que estar ali mesmo, né? E aqui é para você priorizar atividades, né? Quando você não sabe qual atividade você faz primeiro, tem essa matriz de Eisenhower, que não é minha também, que é uma que difere entre importante e urgente. Tarefas urgentes são coisas que você precisa fazer, senão vai acontecer alguma coisa. Se você não fizer aquilo, vai ter consequências. Então, urgente é importante. Quer dizer, urgente tem que ser feito, né? Não tem o que fazer. Mas você não pode viver de tarefas urgentes, senão você vira um bombeiro que fica só apagando incêndio. Importante é quando você consegue organizar aquilo, ele tem uma importância, se você conseguir manter aquilo ali, você consegue chegar no teu objetivo. Então, normalmente importante é organizado a longo prazo. Se a tarefa ela é importante, ela é urgente, ela tem que ser feita agora, não tem o que fazer. Só que tente não viver de tarefas importantes e urgentes. Tente viver mais de tarefas importantes, entendeu? Porque as tarefas importantes, elas não são urgentes, porque você tá... É basicamente assim, eu vou fazer uma coisa para entregar sábado e aí eu vou quebrar em 5 dias. Todo dia, se eu fizer um pouquinho, eu não canso. Então ela não se torna urgente, ela se torna só importante, entendeu? Então ela tá agendada. Isso seria quase que um P1, P2, P3, P4, né? Prioridade 1, né? 2, 3 e 4. Aí a 1 seria fazer agora, a 2 seria agendar, você fazer durante os dias. O que não é importante, mas é urgente, você pode delegar para outra pessoa, porque assim, realmente tem que ser feito, mas não necessariamente por você. Então você pode delegar isso para outra pessoa. E o que não é importante, não é urgente, nem tem que estar ali também, porque você pode deletar. E sempre, né, é sempre lembrar disso, né, de não deixar o dia muito cheio. Qual dessas imagens deixa você mais tranquilo quando você olha, né? Uma imagem cheia de tarefinhas ou umas tarefas mais espaçadas e importantes, né? É muito sobre essencialismo também. Então, toma cuidado para você não colocar muitas coisas, porque esses intervalos aqui, eles servem para você fazer coisas para você, carregar suas energias e fazer uma próxima tarefa. E é isso, gente. É isso que eu tinha para dar aqui hoje.
No site aqui, ó, metodonagol.com.br, você me encontra em todas as plataformas que eu atuo hoje. Você pode encontrar tudo, inclusive os cursos e tal. E fico aberto agora, vou parar a apresentação, fico super aberto para tirar dúvidas de vocês. Lucas, que maravilha. Cara, eu queria primeiro te agradecer aí pela presença e pela apresentação. Muito boa a apresentação. Muito bonita. O cara é designer, a Obrigado. apresentação vai diferente. Então, assim, primeiro eu queria agradecer, tá? E galera, quem tiver pergunta, pode mandar no chat ou pode falar mesmo. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Beleza, eu vou falar sobre o certificado. A primeira delas é, assim, eu vi que você apresentou a matriz de Eisenhower, eu vi que você mostrou no início a ideia do mapa, da água e da bússola, e falou de projetos também. Então, assim, o método Nagô, ele é mais voltado para a gestão de tarefas, pelo menos até onde eu vi aqui. A gente consegue adequar isso para projeto, para trabalho em equipe? Como é que funciona? Uhum. O método Nagô, ele fala muito sobre gestão de tempo, na realidade, né? Nem sobre projeto, sabe? Porque se você conseguir gerir teu tempo, você consegue atuar nas suas atividades, basicamente, né? E pensando em time, se você tiver uma gestão, uma pessoa que entenda sobre essa gestão, ela vai primeiramente fazer o quê? Entender a rotina das pessoas que estão trabalhando ali e vão juntos gerir esse tempo de entender, Gabriel, você tem X tempos para fazer isso aqui agora. Como é que você pode fazer isso de uma forma que não engargalhe você? Porque se começar a engargalar, a gente tem que encontrar mais pessoas para trabalhar, né? Então a gente tem que otimizar, cabeça otimizada. Isso funciona tanto sozinho quanto em grupo. Obviamente, se todos do grupo entender isso, é o cenário perfeito. Isso que eu sempre falo, né? Eu gosto de tratar do individual muitas vezes, porque a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas é conseguir dividir a tua vida pessoal da tua vida profissional. Então, isso acaba ajudando bastante a fazer gestão de tempo. Mas não importa onde você trabalha, tanto que eu trabalho numa empresa com um time lá de 6 pessoas e eu faço a organização da mesma maneira. Minha vida não muda, saca? Porque assim, a organização do time, ela pode ser diferente da minha, porque tem um formato, a gente tem que se adaptar à empresa do jeito que ela tá. Só que a minha organização, para eu entregar aquilo que a gente está planejando, é a minha organização. Então, a minha forma de organizar é o que vai fazer eu entregar isso nos prazos que eu cumpro. É o que faz eu trazer prazos realistas, entendeu? Então, a organização do time, normalmente a gente não tem controle, porque a pessoa tá ali no time e tudo mais. Só que quando eu tenho a gestão do time, eu consigo fazer, por exemplo, através de um Kanban, alguma coisa assim, fazer coisas suficientes para que as pessoas não surtem na hora de trabalhar. Não é para encher a pessoa de trabalho, mas é que ela possa fazer através de objetivos. Gabriel, qual vai ser seu objetivo essa semana? Cara, meu objetivo é executar muito bem feito os mini cursos do evento. Então tá, cara, o que precisa para fazer isso? Precisa disso. Vamos ver as horas que você tem de ausência, né? Gestão de tempo. O que você tem de ausência aí e tarefas pessoais? Cara, eu tenho isso aqui. Vai ser possível mesmo você fazer sozinho? Será que você não vai precisar de ajuda? Então, ali na organização, você já consegue ver que precisa de ajuda. Então, cara, Lucas, talvez eu precise de ajuda mesmo. Será que consegue me ajudar? Ah, eu vou ter mais tempo essa semana porque um projeto que estava priorizado não vai estar mais. Então, eu vou te ajudar aqui e assim os dois equilibram o trabalho e nenhum dos dois ficam cheios de trabalho, entendeu? Então, é muito. A tua liderança acaba sendo melhor quando você começa a entender sobre gestão de tempo, saca? Muito bom, gostei. Hum. A próxima pergunta é sobre o início. Então, vamos lá, a gente decide, não, vou começar hoje, beleza, eu quero ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada, mas eu tenho 5 reuniões por dia e mal sobra 1 hora por dia para eu me organizar. E assim, quando eu vou pensar, não, eu tenho que fazer minha aranha da vida, né, que é que você fala, cara, isso vai levar muito tempo. Então, uma pessoa que está nessa situação, o que você dá de conselho? Por onde começar, Lucas? Uhum. Bom, o primeiro conselho é você olhar se realmente todas as cerimônias que você está participando de evento, se realmente está sendo produtivo para você, né? Não só para o time. Ou até que ponto você naquela reunião está sendo produtivo, né?
Porque uma coisa que o Elon Musk fala, inclusive, eu tenho uma aula no YouTube dos mandamentos do Elon Musk lá, que ele fala. Ele fala assim, se você não tá agregando para aquela reunião, não tem por que você tá lá, entendeu? Tem que estar na reunião quem tá agregando para ela. Isso não faz de você pior ou melhor. É muito mais produtivo você não estar lá e fazendo alguma coisa para a empresa do que estando lá e sendo um peso morto, né? Entre aspas. Porque a pessoa podia só te atualizar depois por um e-mail, te mandar enfim, mandar um texto como foi, foi assim, assim, assado, chegamos a tais conclusões. Porque às vezes era uma reunião técnica que você não sabia nada do que falar e você não tá agregando em nada. Então, saber se comunicar o suficiente para falar assim, gente, eu acho que eu não tenho o que agregar nessa reunião. Eu posso sair aqui porque eu tenho uma tarefa muito importante para fazer. Isso é muito de otimizar tempo, né? É eu colocar o teu tempo porque é importante. O que você está agregando ali na reunião, aí realmente é importante você estar ali. Eu acho que você fazendo isso vai reduzir um pouco de horas de reunião já, sabe? Principalmente assim, às vezes também o que acontece, você está agregando na reunião, mas chegou num ponto que dali você não tem mais o que ajudar. Então você poder alinhar isso com o time, ou o time está alinhado quanto a isso, assim, ó, a partir do momento que eu não estou mais agregando, eu posso sair e fazer minhas coisas, sabe? Para você ter um dia mais produtivo também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nem eu falei, fazer uma aranha da vida, por exemplo, que é, para quem não sabe o que é aranha da vida, é fazer uma lista de tudo que você faz para você anotar suas horas e saber quantas horas você tem livre de verdade. Não é uma coisa que você faz em pouco tempo. Você vai demorar umas 3, 4 horas às vezes, sabe? E realmente isso é um projeto. Isso não é uma tarefinha para você fazer. Então, o que eu aconselho a fazer é encontrar momentos para você fazer isso, ou vezes na semana, ou uma vez por semana, mas está sempre fazendo. Igual eu faço, às vezes, tem coisas que eu faço uma vez por semana. Porque você não precisa fazer tudo todos os dias. Você tem que encontrar momentos para fazer aquilo. Então, talvez você possa ter um dia onde você tenha mais atividades relacionadas à tua vida pessoal. Então, uma delas pode ser essa, saca? Então, talvez você demore um mês para fazer essa aranha da vida, mas você está fazendo ela, entendeu? Então não precisa fazer de uma vez, vai fazendo ela aos pouquinhos, vai ajustando, vai atualizando, que eu acho que vai te ajudar também. Show. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Pode perder a timidez aí, tá? Bom, parece que não. Mas se tiverem dúvida também, aproveita para acompanhar, entra no canal lá, que o Lucas está fazendo live toda semana. Ó, o Lúcio. Vai lá, Lúcio. Oi, boa tarde, Oi. Lucas. Eu não sei se eu vou conseguir perguntar direito, não, mas eu comecei a pensar agora na pergunta, mas Uhum. é porque eu estava tentando pensar assim, o que eu estou tendo dificuldade ultimamente, né? Aí tem muitos hábitos que eu estou procurando desenvolver, Uhum. só que eu estou achando muito difícil porque parece que todo dia está sendo diferente do outro. Tipo assim, essa semana está tendo a semana de engenharia de sistemas, então eu já saiu da rotina. Sim. Aí, tipo assim, semana que vem, na quarta-feira, eu vou ter uma reunião no meio da tarde, aí já quebra o dia no meio também. Uhum. Aí eu queria saber se você tem alguma dica, assim, sobre como é que você faz para estabelecer um hábito quando você não tem uma rotina muito clara. Uhum. Como é que você Não, consegue ser perfeito. produtivo? Tem coisas que a gente não tem controle, né? Por exemplo, esses exemplos que você deu, você não tem controle. Então, o que não tem controle não tem que fazer, né? Agora, quando você tem controle ou tem como ter controle, é importante assim, por mais que as pessoas não gostem da palavra rotina, quando você tem uma rotina, você tem possibilidade de melhorar ela. Quando você não tem uma rotina, você não tem como melhorar uma coisa que não existe, né? Então, o importante de você. Aliás, todo mundo tem uma rotina, por mais que não goste de uma rotina. Basta você querer conhecer isso ou não. Tem gente que nega até o último grau, fala, não tem rotina, eu acordo cada dia de uma hora. Ok, mas eu tenho certeza que tem um padrão na tua semana que sempre acontece. Pode ser em horários diferentes e tal, mas sempre acontece. Mas o que é legal você entender primeiro é realmente como é a tua rotina, sabe? O que tem acontecido, mesmo que ela esteja bagunçada, mas ela existe, sabe? Depois que você entender como é que é a tua rotina, você consegue encaixá-la melhor, que nem eu falei do dias em blocos. Putz, estou fazendo uma tarefa agora e eu faço uma tarefa muito parecida de tarde. Por que não fazer as duas no mesmo horário, sabe? E otimizar isso. Você consegue brincar de Lego ali, sabe? De encaixar isso da melhor forma possível.
E aí, quando você vai instalar um hábito, uma coisa que é muito importante, principalmente no momento que você está criando o hábito, é você manter horário, local, né? Horário local, que é mais? Deixa eu pensar aqui. Horário local, basicamente, que seria basicamente assim. Digamos que eu quero criar o hábito de ler livro todos os dias, tá? O que é importante você fazer? Você colocar o teu livro aberto, de deixar ele aberto, sempre no mesmo lugar. Então, sei lá, sempre no lado direito do sofá vai ficar meu livro. E você, todos os dias, 9 da manhã, você vai pegar o livro, vai sentar naquela cadeira e vai ler o teu livro que já vai estar aberto. Porque deixar aberto para facilitar o hábito. Se você tiver que ter o trabalho de ir lá na estante, pegar o livro, abrir e procurar, talvez você não faça. Então, deixa ele mais fácil possível. Isso é muito importante na hora que você está criando um hábito. Então, se eu quero criar o hábito de caminhar, tenta fazer isso pelo menos no início. Instala esse hábito todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local. Porque isso faz teu cérebro a entender que aquilo ali é uma coisa que vai se repetir e a partir daquele momento ele começa a fazer sozinho. Você já nem pensa que está indo treinar, sabe? Igual dirigir. No começo você pensa, tá, tem que pisar na embreagem, aí tem que ir soltando, acelerando, aí o câmbio, peraí, câmbio e tal. Você pensa muito no que você tá fazendo. Se alguém falar alguma coisa, não, peraí, tô aqui dirigindo. Então, aí, no começo era assim, né? Hoje, talvez você já consiga, sei lá, liga o rádio, trocar uma ideia, conta uma piada e mexe com o amigo atrás, entendeu? Você consegue fazer muitas coisas porque o teu cérebro já automatizou aquela atividade que era fazer aquele mecanismo para fazer a direção. Então, essa é uma parte muito importante de você conseguir automatizar isso, é colocar data e hora no início das suas tarefas para você instalar elas. Não sei se eu te respondi, se tá duro. Sim, sim, valeu. Bom, acho que é isso. Lucas, eu gostaria de, em nome do Centro Acadêmico, te parabenizar, tá? Agradecer pela participação na 4ª semana de Engenharia de Sistemas. Eu realmente estou muito feliz porque você está aqui. Obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, viu? Agradeço, gente. Obrigado pelo convite e qualquer dúvida, podem ir lá no meu Instagram. Como eu falei, né? Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Mas podem ir lá sem medo, pode perguntar qualquer coisa que a sua dúvida muitas vezes é a dúvida de muita gente. Isso pode virar um conteúdo muito legal depois, sabe? Então não tenha medo de perguntar, porque tudo é importante, sabe? Fique à vontade lá, canal aberto para vocês. Maravilha. A gente agradece a todo mundo pela presença. Eu estou mandando aí no chat o link para a lista de presença, para a página lá da nossa plataforma. E também é o link para o nosso grupo de WhatsApp. Então, quem quiser entrar lá, a gente está enviando alguns links por lá também. A gente está trocando algumas mensagens por lá, tá? E eu gostaria de reforçar que hoje às 19 horas a gente vai ter uma palestra que vai ser transmitida lá no nosso canal do YouTube, tá? Que vai ser com o professor Alisson Steve, que está aqui com a gente. Fez até um storyzinho lá no Instagram hoje, falando um pouco da live dele. Vai ser uma palestra e o título é Não Existe Concorrência. Então, obrigado a todos e uma boa tarde.